chamado em hebraico de Aron Habrit. E a Arca da Aliança era dividida em duas partes. O Kaporet, que era o tampo da arca, e a arca propriamente dita. Então 7 utensílios estavam dentro do tabernáculo. 3 regiões compunham este tabernáculo. E o tabernáculo ele tinha a medida de 100 amot, ou seja, 50 metros por 50 amot, por 25 metros. Então imagina um quadrado de 100 metros de 50 metros de comprimento por 25 de largura. Este era o tamanho da região do tabernáculo. Dentro deste metro quadrado de 50 por 25, possuía uma grande tenda, chamada em hebraico de Ohel Moed, que é a tenda da congregação. Sempre quando você lê, e chegou a tenda da congregação, o que é isso? Chegou na frente do tabernáculo, ficava ali. E Moisés comunicava com Arão, com o povo, com os levitas, com os sacerdotes da tenda da congregação. Ok, mas o que isso tem a ver com buscar, o Pai busca verdadeiros adoradores que o adorem em espírito e em... Mais uma vez, para ver se estamos acordados. O Pai busca verdadeiros adoradores que o adorem em espírito. Perceba que a verdadeira adoração, ela não pode ser somente em espírito. Vou tomar uma liberdade. A verdadeira adoração não é só manto, terra, ei, glória a Deus, aleluia, e ficar na eternidade o tempo todo, porque se Deus quisesse que você morasse na eternidade, Ele tinha te feito anjo. Mas Ele não te fez anjo, Ele te fez ser humano. Qual é a nossa função? Trazer a eternidade para o mundo físico. Por isso que os mandamentos de Deus são físicos. Honra seu pai e sua mãe. Honrar pai e mãe não é benção mãe, benção pai. Isso não é honrar pai e mãe não. Por que isso não é honrar pai e mãe? Porque vai chegar no domingo, você vai pegar o seu filho, sua esposa, você vai pegar os seus 3 filhos, 4 filhos. Vamos honrar minha mãe e meu pai na casa dele. Vai levar a família toda para lá. Chega lá, você vai comer tudo que tem na casa da sua mãe e do seu pai. Ainda vai voltar com uma marmitinha para casa, não é isso? Tchau, mãe, benção, te amo. Mas você devorou tudo que tinha na casa dela. Isso aí não é honrar, não, mãe. E a mãe faz isso feliz. Olha meu filho, que lindo, glória a Deus. A palavra honra em hebraico é kavod, é peso. O que é honrar pai e mãe? É dar peso ao pai e à mãe, dar importância para eles. Quando você estava na escola e participava de uns campeonatinhos, os campeonatinhos você ganhava uma medalha, não era isso? Primeiro, segundo, terceiro colocado. O que estava escrito na medalha? Honra. Mais uma vez, honra. Olha, uma honra pelo mérito de primeiro, ou de segundo, ou de terceiro. Mas imagine se você, 100 competidores, pegasse primeiro, segundo e terceiro, e o organizador do evento chegasse para você, parabéns. Mas cadê minha bolacha aqui, a medalha? Você precisa de uma coisa para ser honrada. A palavra honra em hebraico, ela é ligada a ações, atitudes. O que é honrar pai e mãe? Benção mãe, benção pai. Tem uma conta de luz aí para eu pagar para a senhora? Tem uma conta de água? Posso pagar a prestação do seu carro? Os valores estão invertidos, porque os filhos ligam, mãe, me empresta dinheiro que eu não tenho conta para pagar. Está com 40, 50 anos, está pedindo dinheiro para a mãe e para o pai ainda. Então isso não é honrar pai e mãe. E é por isso que a humanidade, conforme ela vai progredindo, ela vai vivendo menos. É verdade ou não é? Por que vai vivendo menos? Porque um dos mandamentos ligados à longevidade é o mandamento de honrar pai e mãe. Se eu não honro meu pai e minha mãe, os meus dias vão ser encurtados, não vou ter longevidade. Então perceba que os valores estão invertidos. Por quê? Por causa das mensagens enlatadas que são pregadas. Já não ensina-se mais princípios. E o que são princípios? É a maneira que eu penso? Não. Princípios são aquilo que estão registrados na Bíblia Sagrada. O que se tem que fazer e o que não tem que fazer. Então a verdadeira adoração, ela não pode ser só em espírito. Ela tem que ser em espírito e em verdade. E a verdadeira adoração também não pode ser só em verdade. O que é verdade, novamente? Mas Jesus ele fala o que é verdade. Pai, santifica-os na sua verdade. A verdade é a tua palavra. O que é verdade? A palavra.
Então a verdadeira adoração não é só em espírito, manto, terra e oração, e não, isso é uma composição da verdadeira adoração. A verdadeira adoração tem que ser também em verdade, e sentar para estudar a palavra, e conhecer a Bíblia. Porque se eu não conheço Bíblia, eu não vou saber o que tem que fazer, o que não tem que fazer. Daí você vai no YouTube, aí você vai no Facebook, vai no Instagram e fica comendo comida de quem você nem sabe de quem é. Porque agrada os olhos, a retórica, agrada os ouvidos, a maneira com que fala, porque às vezes massageia o ego. Tem um pastor em São Paulo, eu acho que essas coisas só acontecem em São Paulo. Ele senta assim, coloca um monte de luz atrás dele assim. Aí ele chega assim e fala assim, ó, ele te chamou de filha. Aí ele começa a chorar, e fica 5 minutos chorando. Daqui a pouco tá todo mundo chorando. Eu falo, meu irmão, o que é isso aí? Isso não é Espírito Santo, não, isso é emoção. Quem não falou da palavra de nada? E tá todo mundo chorando. Aí ele levanta e fala assim, que Deus nos abençoe. Ele falou, louco, mas ele falou só que Deus chamou ela de filha. Eu não estou julgando a palavra dos outros, não, mas a pessoa vai no culto desse, volta para casa, com que mensagem? Com que ensino? Chega lá em casa, o problema está lá. Como é que vai lidar com o marido, que é problemático? Como é que o marido vai lidar com a esposa, que é problemático? Como é que vai cuidar dos filhos, que talvez estão numa situação difícil? Como é que vai lidar no trabalho, com os problemas que tem no trabalho? Como que isso vai transformar o caráter, se a palavra não está sendo pregada? Então não podemos adorar somente em espírito e emocionalismo. Tem diferença, espírito e emocionalismo. E também, contrapartida, não devemos adorar somente em verdade. Porque tem gente que fica tão bitolado com o hebraico, com o grego, com o latim, com isso, com aquilo, não ora mais, não sobe o monte, não jejua, não visita os enfermos, não visita os doentes, esquece da outra parte. Sempre Jesus ele vai ensinar um equilíbrio para nós. Amém. Então a verdadeira adoração ela tem que ser em ruach ve'emet, em espírito e em verdade. E como que eu entendo a verdadeira adoração? Preciso saber todo o processo passado no tabernáculo. Por quê? A adoração, desde a época do pecado, não antes do pecado, mas quando Adão e Eva pecaram e foram expulsos do Éden, a adoração então era feita por sacrifício. E aí evoluiu, chegou na época de Moisés, Deus dá para ele a planta do tabernáculo, da mesma maneira que ele vê lá em cima para reproduzir na terra. Chega na época do rei Davi, o tabernáculo que era móvel, no deserto ficava para lá e para cá, fica 383 anos em Siló. Lembra lá do profeta Samuel, Ana, ali era Siló. Fica lá 383 anos. Então Davi ele tem essa ideia de construir essa casa de santidade. E aí pega a planta do tabernáculo e potencializa ela em uma grandiosidade bem extensa, maior, porque o povo cresceu, logo a obra-prima também tem que crescer. Então, partindo disso, eu queria que vocês repetissem algo comigo. Assim, Deus mudou o acesso. Repete comigo. Deus mudou o acesso. Mas Deus não mudou o processo. Repete. Mas Deus não mudou o processo. Que acesso é esse? Antes era por sacrifício, pelo tabernáculo, posteriormente pelo templo. O acesso antes era no mundo físico. Porém, depois da morte de Yeshua, que o véu rasga de alto a baixo, esse acesso não é mais no mundo físico. Prova disso, o templo foi destruído em 70. Hebreus capítulo de número 9 e capítulo de número 10 vai dizer que existe um tabernáculo celestial. E este tabernáculo celestial é onde Yeshua Jesus entra no Santo dos Santos como sumo sacerdote para fazer propiciação pelo pecado de toda a humanidade. É por isso que o sangue de Jesus tem poder. Poder de salvar, de curar, de libertar, poder de restaurar, poder de consolar, poder. Porque todo o tempo é vertido o sangue em restauração, em transformação e libertação. Veja que quando Moisés foi montar o tabernáculo aqui embaixo, tudo que ele viu nos céus, ele reproduziu na terra. Então que acesso é esse que ele tem nos céus?
acesso ao templo celestial, ao templo que há nos céus. Tudo que existe nos céus é refletido aqui na terra. Nos céus possuem criaturas espirituais, na terra possuem criaturas físicas, que são os seres humanos. Então é um reflexo. Então Deus ele muda este acesso que antes era pelo mundo físico, agora é pelo mundo espiritual, direto o acesso. Mas ele não muda o processo. O processo continua o mesmo. Que processo era esse? Primeiro o camarada tinha que levar o sacrifício. E aí ele chegava na porta do tabernáculo. E a porta do tabernáculo possuía 4 colunas. A porta para a entrada do pátio. E a entrada do pátio, com essas 4 colunas, já nos ensina muita coisa. Número 4 na Bíblia, ele quer dizer expansão. Por exemplo, norte, sul, leste, oeste. Quantos pontos? 4. No hebraico, número 4 está ligado com a letra Dalet, que é a 4ª letra do alfabeto hebraico. A palavra Dalet em hebraico também quer dizer porta. Então olha, veja Yeshua, Jesus, ele fala assim, ó, eu sou a porta das ovelhas. Aquele que passar por mim encontrará pastagem. Não é isso que ele vai repetir lá no Evangelho, ele vai falar. Por que ele está dizendo isso? Que ele é a porta das ovelhas? Porque para entrar dentro do tabernáculo, e agora eu falo em parábolas, para entrar dentro do reino dos céus, você tem que passar por uma porta. E essa porta é quem? É Jesus. Tem que aceitar Yeshua como Salvador. Você aceitou Yeshua como Salvador, você tem acesso agora a este mundo espiritual. Tem acesso agora a este tabernáculo espiritual. Passando então pela porta do pátio. E olha que interessante, com a morte de Yeshua, nós fomos feitos reis e sacerdotes. Então, por não haver um templo físico, dentro de cada um de nós existe um sacerdócio que governa. O sumo sacerdote, que é o sumo governador que nos governa, é Yeshua, Jesus. Porém, você tem um sacerdócio pessoal para você desenvolver sendo um discípulo de Jesus. E uma posição de governo é dada para a sua vida, para que você possa governar a sua casa, o seu trabalho, a sua finança, governar o seu ministério, governar a sua vida pessoal. Se você não tem essa autoridade de governo na sua vida, então quer dizer que nós estamos com um problema. Se eu não controlo o que acontece dentro de casa, governando, administrando, infelizmente eu estou com um problema. Eu não sei qual o problema que você possui. Mas saiba que quanto mais você se eleva estudando a palavra, mais estratégia, mais administração Deus coloca na sua mão. Imagina um lutador de artes marciais. Se ele souber um golpe só, e o inimigo sabe o golpe dele, fica fácil para o inimigo. Mas se ele possuir um arsenal de golpes, o inimigo nunca vai saber se ele vai chutar, se ele vai dar um soco, se ele vai dar uma queda, se ele vai jogar no chão. E o que é esse arsenal de golpes que Deus coloca na sua mão? E eu falo novamente por parábolas, porque a luta não é contra a carne e nem contra o sangue, é contra o principado e as potestades. Todos nós estamos em constante luta. A questão a saber é como você tem lutado, como você tem desenvolvido a sua técnica de luta contra o inimigo. Será que você só sabe um golpe? Será que você está repleto de táticas e estratégias? Porque quanto mais você se eleva estudando a palavra, mais estratégias você tem. Então o inimigo nunca vai saber se você vai atacar por cima, se você vai atacar por baixo, se você vai repreender pela direita, repreender pela esquerda, se você vai anular o inimigo. Existem pessoas que não esperam nem o inimigo chegar. Já viu de longe, já viu aquela expressão? Eu já te vi, hein? Sai daí que eu já te vi. Discernimento espiritual. Então, vejam que o acesso ao tabernáculo tinha que passar pela porta. O acesso ao reino dos céus tem que passar pela porta, que é Yeshua, Jesus. Mas o fato de você ter aceitado Jesus, você ter levantado a sua mão, quer dizer que já está tudo salvo, você vai para o céu já, vai para a eternidade? Porque isso, infelizmente, é o que é pregado aí. Irmão, aceitou Jesus, já era, já vai para o céu. Às vezes até a gente faz isso com as pessoas no leito, não é isso? Irmão, aceita Jesus aí para você ir para o céu. Irmãos, eu tenho uma notícia para te dar.
Desculpa. Quando a pessoa aceita Yeshua no leito, nós seres humanos não temos a certeza se vai para o céu ou não, porque todos vão passar por um julgamento. Nós não temos esse poder de decisão. E a gente continua, não, será que fulano foi para o céu? Será que fulano foi para o inferno? A gente sempre está pensando nisso. Descansa o coração, irmão, porque existe um juiz. E esse juiz vai julgar a causa de todo mundo. Do católico, do crente, do macumbeiro, de todo mundo. Todo mundo vai passar por um julgamento. É claro que quando você está no reino, esse julgamento é merecedor de misericórdia. Porque Deus fala assim, ó, eu exercerei misericórdia com quem eu quiser exercer misericórdia. Perceba como é que funcionam as coisas? Amém, irmão, você tem a certeza que seu ente querido aceitou Yeshua, aceitou Jesus ali no leito? Glória a Deus, não estou desencorajando você não. Mas sabe que até mesmo as nossas vidas estão nas mãos de Deus. Por um julgamento final. Todos vão passar por um julgamento. Por isso não caia na história. Aceitou Jesus, você já vai para o céu. Você entrou dentro do reino. O fato de você estar dentro do reino não quer dizer que você vai ficar para sempre, não. Porque se você vacilar, você vai ser chutado para fora do reino. Prova para mim, provo. Apocalipse. Ao que vencer, será dada a coroa da vida. Se está falando que o que vencer, então vai ter muita gente que vai perder. Perder o quê? Salvação. Perder o reino. Infelizmente não é algo que você pode, não, agora eu conquistei para frente, porque agora a sua salvação vai ser desenvolvida. O apóstolo Paulo fala isso em Colossenses: desenvolvei a vossa salvação, operai a vossa salvação. Porque tem pessoas que só aceitam Jesus, entram para dentro da igreja, continua mentiroso, continua gandalheiro, continua passando os outros para trás, fofoqueiro. E qual a diferença? Só o fato dela ter levantado a mão vai mudar a vida dela? Não. Agora ela tem que praticar aquilo que ela é ensinada. Ela tem que pegar o ensinamento bíblico agora e começar a colocar em prática. Porque o primeiro utensílio que você se depara no tabernáculo é o quê? Nós falamos aqui, a porta do pátio. Entrei para dentro do pátio, qual é o primeiro utensílio? Altar de sacrifício. E altar de sacrifício, irmão, tem que ser tudo queimado. O que eu coloco no altar de sacrifício? O meu sacrifício ali, meu sacrifício por pecado, vou colocar minha ovelhinha ali. Eu olho o fogo antes de colocar, o que era feito? Colocava as mãos, confessava o pecado pro animal, fazia uma transferência de pecado, e você olhava o sacerdote passando a faca no gogó do animal, na jugular, o sangue saindo, pegando no recipiente, a carne do animal jogada no altar, e aí aquele sangue ele aspergia no altar, e você assistia tudo isso. Por quê? Porque quem devia estar morrendo não era o animal, era nós que deveríamos estar morrendo ali. Então, para que isso pudesse gerar uma transformação de caráter em nós. E quando aquele animal era colocado ali, ele era todo queimado. O que sobrava do animal? Cinza. Não podia sobrar carne. E é isso que tem acontecido muitas vezes no reino dos céus. A gente chega para ele colocar de sacrifício. Lembra, Deus mudou o acesso. Não é mais o mundo físico, é no mundo. Mas Deus não mudou o continua mesmo. Aceitou Jesus, tem que vencer o pecado agora no altar de sacrifício. Como que eu venço o pecado? O apóstolo Paulo fala isso em Romanos 12: oferecereis os vossos corpos como sacrifício vivo. O que quer dizer isso? Será que tem que fazer uma fogueira ali, deitar ali e me oferecer? Não, não é isso. Deus mudou o acesso, mas Ele não mudou o processo. Isso quer dizer que todos os dias, todos os cultos, todos os estudos bíblicos, eu tenho que queimar isso aqui dentro de mim, chamar de carne, queimar as obras da carne, queimar os frutos que a carne produz, porque o que tem que sobrar dentro de cada um de nós são somente as virtudes do fruto do Espírito. É isso que tem que estar dentro de nós. E aí tem pessoa que chega na frente desse altar, joga a carne ali, e aí não espera queimar tudo. Não, essa parte aqui não vou queimar não, tira o sacrifício antes. Quer um exemplo disso? Espiritualmente dizendo? A pessoa aceita Jesus, vem para a igreja, continua fazendo uma chorará, fofoca, continua murmurando, continua com a vida quase a mesma coisa que estava lá fora.
Porque não permite-se queimar toda a carne. Não permite-se queimar, oferecer tudo, até tudo ser consumido. O que tem que sobrar da nossa adoração? Cinza. E quando você adora, só no domingo, 10 horas da manhã, 9h30 da manhã? Não. Quando você abre os olhos, qual é a primeira coisa que você faz? Pegar no WhatsApp para ver quem te mandou mensagem, porque tem pessoas que olha o WhatsApp, olha o Facebook, olha o Instagram, olha o TikTok, olha o Twitter, levanta, vai fazer a higiene pessoal, aí está no trânsito, ai Deus, me ajuda hoje no serviço, tá? Ô louco! O primeiro contato que você tem com Deus já é pedindo para te fazer as coisas? Acho que Deus é um cara que está lá em cima lá e ele, você quer isso? Toma. Você quer isso? Toma. Não. Os olhos, nós judeus, quando abrimos os olhos, nós falamos Modea nilefanecha melechai vekayam shechezarta binishmati behemlah abayim nater. Que quer dizer, dou graças a ti, ó Eterno, por ter restituído a minha alma dentro de mim, porque eu poderia não ter acordado. Então eu te agradeço por o Senhor ter soprado a alma dentro de mim de volta. Amém. Grande é a tua fidelidade em mim. Aleluia. Você sabia que Deus tem fé em você? Não é só você que tem fé em Deus, não. Deus tem fé em você. É verdade. Que fé que Deus tem? Só o fato de você estar aqui, ter aberto os olhos de manhã, é nada mais nada menos do que Deus falando para você assim: ô meu filho, minha filha, eu confio em você. Eu confio que hoje você vai fazer a diferença. Eu confio que hoje você vai transformar o mundo. Eu confio que hoje você vai trazer uma mudança. É a fé que Deus coloca em você. Eu confio que hoje você vai ajudar o próximo. Hoje você vai ser a minha ferramenta aí na terra. Hoje você vai transformar. Como temos agido? Como uma ferramenta nas mãos de Deus? Ou como alguém passivo dos donativos de Deus? O que é ser passivo dos donativos de Deus? Senhor, me dá um carro, me dá uma casa, me dá isso, me dá, só pede. Já viu um filho que só pede? Já viu isso? Filho que só pede, não te ajuda em casa. Agora eu vou ser papai, graças a Deus. Minha esposa está grávida. Eu fico pensando, será que a maneira com que eu creio que os filhos devem ser educados, será que de fato vai mudar quando nasce? Geralmente muda, né? Você pensa de um jeito, aí quando nasce já, ai meu pai, muda tudo, não é verdade? É assim, não é? Muda tudo. Existem algumas coisas que você já começa a ensinar na barriga. Já na barriga. Irmãos, você que tem mais de 2 filhos, fala a verdade, tem um que é o seu preferido. Não adianta você falar que a mãe ama os filhos igual, não, que não ama igual. Tem um que é preferido. Tem um que é preferido. Você pode falar por ética. Não, eu amo os dois igual. Mas tem um que é mais chegado a você. Tem um que é mais chegado ao pai. Quem geralmente é mais ligado com a mãe no caso? Quem obedece mais ela? Por exemplo, vamos supor. Não pode citar nome aqui, né? Senão lá não. Vamos supor, eu sou o pai, eu tenho 3 filhos. Um dos filhos é ligado mais a mim. E eu sou ligado a ela. Por quê? Porque quando eu falo, ela obedece. Ela me respeita mais do que os outros 2. Ela me honra mais do que os outros 2. E um dos outros filhos vai ser ligado mais à mãe, porque escuta mais a mãe. Geralmente tem isso dentro de uma família. A mesma coisa é o nosso relacionamento com Deus. Deus, ele é mais íntimo, mais achegado às pessoas que o obedecem mais, que o escutam mais e que praticam mais a obra, o reino dos céus aqui na terra. Para encerrar, não tem tempo de chegar na arca, né? Cheguei só no altar de sacrifício. Ainda tem que falar de pia, tem para falar da porta do lugar santo, tem para falar da mesa dos pães, para falar da menorá, para falar do incenso. Pronto, arrumei mensagem agora para vir aqui umas 32 vezes, né? Como é que o pregador tem que usar de sabedoria? Vai ter que chamar, eu posso, chama aquele rabino lá para falar agora da pia. Eu estou curioso agora. Irmãos, o nosso processo aqui nessa terra é sempre estar vencendo essa carne, queimando a carne, que é o pecado. Se eu não venço o pecado, não tem como eu progredir para os lugares mais santos lá dentro. Porque depois que eu passo pelo altar, eu tenho que ir pela pia. Aceitou Jesus, entrou dentro do reino, está vencendo o pecado, agora vai batizar. Tem umas igrejas aí fora, não aqui, não, mas
sai batizando como na rua, vem cá, batizar você para você ser salvo. Mas você perguntou para o cara se ele quer batizar? O cara tem que querer. E no batismo você tem que falar, você aceita viver segundo a palavra de Deus? Não, eu não aceito. Então vai batizar para quê? Perceba como isso é delicado? As pessoas mistificam as coisas da Bíblia para criar um amuleto como o batismo, por exemplo, nesse caso, nesse sentido, para falar, não, agora o irmão pode pecar à vontade que ele já está batizado, vai para o céu. Tem uma religião que faz assim, não tem? Batiza logo pequenininho, que é para confirmar, para não ir para o inferno.